Muito Além dos Videogames. Memórias de um Jogador, por Luiz Miguel Gianelli. Narração: Luiz Miguel Gianelli. Estágio 16. A minha locadora. O Templo da Diversão Gamer. Assim foram apelidadas as locadoras de videogame por Ítalo Chianca em seus livros, com inesquecíveis histórias sobre as mesmas. E de fato, era um lugar mais do que especial para a criançada durante os anos 80, 90 e início dos anos 2000. É do conhecimento de todos que passávamos, ou ao menos desejávamos passar, um bom tempo de nossa infância e adolescência nestes estabelecimentos, jogando, escolhendo jogos, assistindo outros jogarem, ou simplesmente olhando as caixas dos jogos e conversando sobre os games e outras coisas da vida. Acredito ser comum sonharmos em possuir nossa própria locadora e desfrutar de todos os jogos disponíveis nela, ou simplesmente trabalhar numa delas, usufruindo de tantos jogos, ao menos um pouquinho, e ganhando por fazer algo que gostamos. Pois bem, até para minha própria surpresa, fui proprietário de uma locadora de videogames, ou quase isso, e é esta história que vou lhes contar agora. Em algum momento, por volta do fim de 1996, minha mãe, em seu salão de cabeleireira, fez amizade com uma nova cliente chamada Célia, que fazia constantes compras no Paraguai para revender em Caçapava. Ela já estava comprando algumas coisas relacionadas a games e, inclusive, seu filho Wagner já possuía um PlayStation com centenas de jogos. Aproveitando a onda do mercado na época, ela pensava em montar uma locadora, mas não tinha tempo para se dedicar a isso e procurava alguém para ajudá-la. Minha mãe informou que eu gostava de games e me sugeriu como ajudante. Logo, lá estava eu no salão, timidamente conversando com minha nova sócia e combinando os termos do empreendimento. Ela traria os games do Paraguai, eu alugaria em casa aos meus amigos e conhecidos, lhe passaria os lucros e ficaria com uma porcentagem. Nem preciso dizer que adorei. Além disso, ela usaria meu profundo conhecimento nos jogos para comprar os que eu indicasse, e somente de Super Nintendo e Mega Drive. Afinal, eles ainda dominavam a preferência dos jogadores, ficando o PlayStation, Saturno e Nintendo 64 restritos a pouquíssimos privilegiados. Nesta época, realizei meu sonho de possuir uma locadora. Desfrutei de inúmeros jogos e fizemos um grande amigo, Wagner, filho da Célia. No dia em que ela chegou com a primeira leva de jogos, pedi todos os clássicos de SNES e Mega, especialmente os últimos lançamentos, como Donkey Kong Country 3, Sonic 3D Blast, Street Fighter Alpha 2, Vector Man 2, Marvel Super Heroes, Virtua Fighter 2, dentre outros. Trouxe junto o menino Wagner, que bem timidamente entrou em casa com seu fantástico PlayStation 1 e um sorrisinho tímido de lado. Logo, meu irmão e eu fizemos amizade com ele. Jogamos muito no incrível 32 bits da Sony. Ficamos encantados com os gráficos poligonais e as apresentações cinematográficas. Jogamos bastante Crash Bandicoot, Ridge Racer, Fade to Black, Time Commando e os jogos de futebol e luta que aos montes acompanhavam o console do novo amigo, que às vezes, de tanto rodar os CDs, precisava ser colocado de cabeça para baixo, a fim de funcionar. Na verdade, era assim quase sempre. A partir de então, todas as vezes que sua mãe trazia novos jogos, Wagner vinha junto, e sempre jogávamos em todos os consoles possíveis, seja no Super Nintendo e Mega Drive, que mantinham a locadora, no PlayStation dele, ou no Nintendo 64, que ganhamos meses depois. Wagner tornou-se um grande amigo,
nos deu um montão de jogos de PS1, um montão mesmo. Começou a ir à igreja conosco e até hoje mantemos contato e compartilhamos as lembranças em comum. Um amigo do coração. Em relação à locadora, foi muito divertido e proveitoso. Aprendi minhas primeiras lições com as responsabilidades na administração de um negócio, como empreendedor e na prestação de contas aos superiores. Obtive meus primeiros salários como trabalhador, que trabalho bom, né? Aluguei para amigos, conhecidos e desconhecidos. Abri ficha para novos clientes, tive 2 cartuchos roubados e me diverti muito jogando, rejogando e conhecendo novos jogos, todos os possíveis de Super NES e Mega Drive, com exceção de Super Mario RPG, porque não funcionou em meu aparelho de modo nenhum. Fiquei feliz e procurei fazer o melhor para a glória de Deus, e sei que Ele me abençoou. Era bem legal. As várias caixas de sapato, lotadas de cartucho, ficavam ao lado da TV ou dos consoles, e cada vez que alguém chamava no portão, onde ficava uma plaquinha indicando que ali eram alugados cartuchos de Super Nintendo e Mega, eu atendia e levava as caixas para a pessoa escolher, caso fosse um desconhecido. Se fosse um amigo, entrava e escolhia lá na sala mesmo. Isso durou por pouco mais de 2 anos, até que mudamos de bairro. Os consoles de 16 bits haviam sido deixados de lado e todo mundo possuía um Nintendo 64, mas especialmente um PlayStation. Sendo assim, pela facilidade de adquirir seus jogos nos vendedores ambulantes, ninguém mais precisava ou queria cartuchos de Super Nintendo e Mega. Uns dias antes da mudança, Célia nos visitou para fazermos os acertos, e com dor no coração, entreguei-lhe todos os cartuchos, dando fim à minha querida locadora. Por conseguinte, ela vendeu os jogos nos vendedores ambulantes da cidade, a preço de banana. Pelo que me lembro, por menos de R$5 cada um. Ah, se eu pensasse melhor e imaginasse o valor daquilo no futuro, teria tentado negociar e ficar com os jogos para mim. Hoje, teria uma bela e valiosa coleção retro gamer. Mas tudo bem, agradeço a Deus e a Célia por esta oportunidade, pela alegria e aprendizado que me proporcionou, pelas experiências importantíssimas, pelo sonho de ter uma locadora realizado e pela amizade com Wagner, que hoje, mesmo estando longe, também serve com alegria ao Senhor Jesus e continua jogando com seus amigos em seu PlayStation 4 e contando-lhes dos nossos dias de glória em frente aos consoles de 16, 32 e 64 bits.